Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler apenas o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 16, versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler juntos, irmãos, toda a igreja? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curve a sua cabeça, querido Deus. Nós temos adorado o teu nome, temos recebido, Senhor, louvores tão abençoados, que tem trabalhado, Senhor, nosso espírito, para nesse momento, então, recebermos a tua palavra. Que o teu espírito trabalhe de uma forma especial em cada um dos nossos corações. E que possamos ser alcançados, Senhor, pela tua voz, pelo entendimento da tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra igreja, ela é mencionada cerca de 114 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás. 114 vezes no Novo Testamento é mencionada a palavra igreja. E neste momento aqui, o próprio Jesus ele vai citar esta palavra, né, esse termo igreja. O nome igreja, ou esse termo, né, igreja, quer dizer, vem do grego, né, que quer dizer chamados, em algumas traduções, chamados para fora. Eclésia, né, que é o termo grego, que significa chamados para fora. E é sobre isso que eu gostaria de trazer aqui nesta noite, para cada um de nós, nesse culto missionário. O texto lido fala de um momento em que os discípulos estão conversando com Cristo e perguntando, né, falando a respeito do que o povo está dizendo sobre ele. E ele indaga os discípulos e pergunta: vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, no meio de todos, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai falar: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te levou, mas foi o próprio Pai que está nos céus. E neste momento, Jesus ele vai citar este versículo e vai dizer que as portas do inferno, a igreja estaria edificada, né, sobre ele, onde existe até uma compreensão da igreja católica diferente, que eles entendem que a igreja está edificada sobre Pedro, e na realidade Cristo, quando ele está falando aqui, Jesus, quando ele está falando aqui, ele está falando dele mesmo, né? E sobre esta pedra, né, que no original quer dizer rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esta palavra chamados para fora, ou chamados fora, que é o termo original da palavra eclésia, irmãos, tem tudo a ver com a obra de missões. Por quê? Porque cada um de nós que estamos aqui, estávamos no mundo. Cada um de nós aqui estávamos perdidos. Cada um de nós aqui estávamos necessitado de uma salvação, necessitado de um resgate para as nossas vidas. E estes chamados para fora, chamados para fora do quê, pastor? Chamados para fora do mundo espiritual, do mundo que nós estamos vivendo, que jaz no maligno. Nós vivemos neste planeta, nós vivemos aqui no Brasil, nós vivemos aqui neste mundo, mas não pertencemos a este mundo.
A Bíblia diz que nós somos passageiros e peregrinos desta terra. Nós estamos de passagem, esta é a nossa compreensão. Estamos aqui para um propósito, estamos aqui para um objetivo. O nosso destino não é aqui este lugar, o nosso destino é o céu, né? E o próprio Jesus, ele disse isso lá em João no capítulo 14, eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos um lugar. Jesus estava predizendo que ia embora, enviaria o Espírito Santo, mas ele ia preparar um lugar para cada um de nós. E o irmão estava dizendo lá em Petrópolis, nesse dia, estava até comentando com a minha família hoje, ele disse o seguinte, pastor, se quando Jesus criou a terra, ele disse, haja isso, haja aquilo, haja separação, imagine como deve ser a nossa casa, pois ele disse, vou preparar. Não é verdade? Eu falei, é verdade mesmo, eu vou preparar, ele mesmo, eu vou preparar um lugar. Então, irmãos, o que nos aguarda, Paulo ele vai dizer lá em Coríntios, olho não viu, ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao coração do homem o que está preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Jesus aqui? Levante a sua mão. O que está preparado para nós é algo tremendo, inefável, algo que nós jamais imaginamos ver nesta terra. Eu sempre digo isso, que a Bíblia ela é escrita numa linguagem antropomórfica, numa linguagem para compreensão humana, né? Para nós compreendermos um pouco como deve ser o céu. Mas, na realidade, ela tenta chegar perto do que vai ser o céu. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, você vai ver que as ruas são de ouro, né? O João ele vai ter essa visão, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, os muros são de pedras preciosas. Mas eu acredito que é muito melhor do que isso, irmã Cíntia. Eu acredito que é mais maravilhoso do que isso. O que Deus tem preparado para cada um de nós. A Bíblia está escrito nessa linguagem é porque a gente tem uma ideia do que é mar de cristal, né? O que é ouro, o que é pedras preciosas. Então ela está trazendo a nossa linguagem humana, mas é algo maravilhoso, por isso que vale a pena todo o seu esforço, por isso que vale a pena todo o seu sofrimento. Aleluia, Paulo vai dizer, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glórias a Deus. Então a palavra igreja, irmãos, ela quer dizer isso, chamados para fora. É como, né, Deus estivesse nos tirando do mundo físico para um outro mundo físico, mas isso não acontece. Só que ele nos tira de um mundo espiritual em que nós estamos inseridos nele e nos traz para o mundo de Deus, para o reino de Deus, para a sua vontade. Nós somos chamados para fora deste mundo para viver debaixo de uma direção que Deus dá para cada um de nós através da sua palavra. Mas nós podemos dizer que somos chamados para fora também para pregar a palavra de Deus. Aí já é o sentido ao contrário. É como se Deus estivesse nos tirando lá do mundo, nos trazendo para dentro do templo, nos treinando, nos capacitando e nos chamando novamente para fora. Mas agora é para fora do templo. Nos chamando para fora do templo. Para quê, pastor? Para anunciar as verdades do Evangelho para aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos, irmãos, nos conter diante disso. Nós não podemos parar diante disso. Então, missões, o que é missões? É você anunciar a Cristo a todos os povos. O que é missões? É você assumir uma missão que foi dada por Deus para propagar o nome do Senhor Jesus Cristo e propagar o seu Evangelho. Então nós podemos fazer missões aonde nós moramos, nós podemos fazer missões lá no bairro onde trabalhamos, nós podemos fazer missões aqui no Rio de Janeiro, e nós chamamos isso de missões urbanas, né? Mas nós podemos fazer missões também em outros povos. Quando nós não temos condições de fazer esse tipo de missões, nós oramos, nós ofertamos, né? Nós intercedemos, e existem outros que esses vão. Missões se faz, né, com os pés dos que vão e com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Assim é feito missões. Nós estamos aqui,
Mas existem braços da nossa igreja espalhados em alguns lugares, em alguns países, de alguém que está ali pregando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, por esta igreja, porque esta igreja, ela entende o seu real propósito, o seu real objetivo. Eu costumo dizer com alguns pastores, se eu tivesse de escolher uma igreja para congregar, eu congregaria na minha igreja. Por quê? Porque é uma igreja que é apaixonada, né, pelas almas. Tem os trabalhos de ar livre. Agora mesmo vou anunciar os nossos evangelismos que vai acontecer às segundas-feiras ali no metrô. Toda vez que a pessoa sair do metrô, nós vamos estar ali dando folheto. Jesus chama, né? Nós poderíamos estar sentados, parados, tá bom, Jesus manda o povo. Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia, ela nos manda pregar. Então, quando nós somos chamados para fora, eu entendo que a ideia do chamar para fora é te proporcionar você ter uma visão melhor do mundo onde você estava inserido. Quando Deus nos tira do mundo, né, e nos traz para a sua presença, a nossa visão, isso você pode confirmar, ela muda, ela transforma, ela amplia. Quando você passa a entender as coisas, aí você vai perceber que a sua guerra, ela não é contra as pessoas. A sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A sua guerra é contra principados e potestades. Essa é a nossa maior batalha, irmãos. É contra os príncipes, contra as potestades deste mundo. Então Deus nos tira do mundo, transforma a nossa vida, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar melhor o mundo. E quando nós saímos do mundo e vimos para a presença de Deus, nós começamos a entender que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós começamos a entender que Satanás é o príncipe deste mundo. Nós começamos a entender que este mundo, ele está ainda assim porque a igreja como sal da terra está aqui. Mas quando a igreja for arrebatada para se encontrar com Jesus, acabou. Esse mundo vai apodrecer. Então nós temos um papel relevante, importante, aqui enquanto estamos nesse mundo, que é testemunhar, pregar, falar do amor de Deus. E essa percepção, esse discernimento, essa visão nós só temos quando nós entendemos o que é o Evangelho. Quando nós entendemos o que é Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo de fato e de verdade. Os nossos olhos se abrem. Irmãos, a Bíblia diz que Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja em Atos capítulo de número 9. Ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. E a Bíblia diz que ele vindo com uma carta para perseguir e até matar os cristãos, coisa que o fez, né? Quando encontrou ele com Estevão. Estevão foi morto a pedradas e Paulo estava ali consentindo com isso. E ele recebe essa carta, ele vê que isso faz bem ao povo, matar cristãos. Né? E irmãos, percebe que o mundo começa a ter, né, essa visão, né, de revolta contra aqueles que lutam por princípios, por valores, né, que a palavra de Deus nos ensina. Então começou a matou Estevão. E quando ele vinha para matar também os cristãos, diz a Bíblia que ele teve um encontro com Cristo. No caminho de Damasco. Ele encontra com o Senhor, ele cai, né, ali diante do Senhor, e o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos. Mas quando alguém te persegue, está perseguindo o próprio Cristo. Quando alguém se levanta contra a sua vida, está se levantando contra o próprio Cristo. E ele vai pelejar a sua causa. Oh, glória a Deus. Não precisa você bater boca. Não precisa você ficar, nada disso, não. Vai para os pés de Jesus. Aí, Senhor, o Senhor está vendo. Ó. Você está vendo que eu estou fazendo a tua vontade, está perseguindo. Senhor, julga essa causa. E Deus vai julgar a causa. Aleluia. Deus vai pelejar. O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
É isso que diz a palavra do Senhor. Então nós começamos a entender que Saulo, ele caiu, né? A sua visão, ele perdeu a sua visão, e aí Deus então toma o controle. Por que está me perseguindo? Senhor, quem tu és? Eu sou o Senhor que tu está perseguindo, rapaz. Você não está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Saulo, naquele momento, ele tem um encontro com Cristo e a vida dele é transformada. Ele vai até a casa de Judas e fica ali durante o tempo, e a Bíblia diz que ele está orando. E aí Deus levanta Ananias para entregar uma mensagem para Paulo. E quando Ananias chega na casa onde Paulo estava, já orando, mas ainda sem ver, com escama nos seus olhos, por conta daquele encontro com Jesus que ele teve no caminho de Damasco, diz a Bíblia que Saulo diz para ele o seguinte, que Ananias diz para Saulo o seguinte: Saulo, aquele Jesus que te encontrou lá no caminho de Damasco me enviou até aqui, para que tu tornes a ver. E aí as escamas dele caíram. E que tu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ô irmãos, os dois maiores propósitos de Deus para com a sua igreja é esse: que você passe a enxergar verdadeiramente o que é o reino de Deus. Você possa ver as necessidades das almas. Que você possa enxergar a realidade das coisas. E que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Esses são os dois maiores propósitos de Deus para a sua igreja. Então Deus, Ele nos tira para fora do mundo para nós termos uma visão melhor. Primeiro, visão melhor do mundo. Visão melhor, né, do mundo em que nós saímos. Você fala, rapaz, às vezes eu fico olhando testemunho. Dia desse mesmo nós estávamos com o Mar Livre, né, ali no guarda, na quadra ali no guarda. Aí um irmão nosso aqui estava dando testemunho lá e falou aqui: há algum tempo atrás, eu estava aqui nessa quadra, dançando baile funk. Ele falou alguma coisa assim, né? Estava participando, não sei se ele estava com som ou se ele estava participando da festa do baile funk. E hoje eu estou aqui, pregando a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus faz, irmãos. Porque o mundo, ele não consegue enxergar o que nós enxergamos, o que nós vemos, né? O que a gente percebe diante do que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que nele não resplandeça a luz do Evangelho. É isso que diz a palavra. E aí nós não entendemos porque tantas coisas estão acontecendo, mas aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, ele tem uma compreensão do que está acontecendo no mundo. E aí ele passa a ter uma visão melhor. Mas Deus, ele nos chama para fora, não apenas para nós termos uma visão melhor do mundo. Deus, ele nos chama para fora para nós termos uma visão melhor de nós mesmos. E aí é o momento que nós precisamos entender que Deus, ele, mais do que querer que você enxergue os outros, ele quer que você enxergue a si mesmo. Irmãos, é mais importante aquilo que Deus tem para fazer em nós do que Deus tem para fazer através de nós. Primeiro, Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Primeiro, Deus quer moldar você e me moldar, para depois ele te usar. Para depois você ser um instrumento nas mãos dele como ele quer. Mas primeiro tem que descer na casa do olheiro. Ô glória! Primeiro tem que passar na mão do olheiro e entrar no molde de Cristo. A gente vem do mundo, irmão, todo torto. No molde do inimigo, do molde de Satanás. Como você chegou aqui? Muitos na vida de prostituição, muitos na vida das drogas, muitos no crack, muitas pessoas com a vida totalmente destruída, torto, chegou torto. As crianças que cantam isso eram um homenzinho torto, moravam numa casa torta, andava no caminho torto, né? Cantei muito isso quando era criança. É assim que nós chegamos na igreja, torto. Chegamos todo, né? Aí nós vamos para a olaria de Jeová.
Aí nós vamos para a olaria do Senhor. Aí você vai para a mão. Aí tem que dar aquela entortada. Assim, ui. Está gemendo, mas está chegando no ponto de Deus. Oh, glória a Deus. Você está gemendo porque está fazendo a vontade de Deus. Não sai não, continua aí. Porque Deus está te colocando no ponto. Tem gente que quando Deus começa a dar um toquinho nele, ele já quer fugir. Ele já quer se afastar. Ele já quer correr. Não sai não. Você está na olaria do Senhor. Oh, aleluia. O oleiro sabe como te trabalha. O oleiro sabe como te faz. E quanto mais você resiste a esse trabalhar, mais o teu ministério demora a se desenvolver. Mais você demora a se enxergar e enxergar o mundo. Enxergar as necessidades do mundo. Porque o mundo você já começa a ter a percepção do mundo. Quando você entra, tem um encontro com Jesus, não tem ninguém, irmãos, que não tem uma visão diferente do mundo quando entra na casa do Senhor e conhece o Evangelho. Pode ainda nem estar direitinho, né? Ainda está meio tortinho. Mas já tem uma visão do mundo. Mas agora Deus quer que você tenha uma visão de você mesmo. E você sabe as áreas que Deus precisa trabalhar na sua vida. Você sabe as áreas que Deus precisa tratar na sua vida. Eu sei a área que Deus precisa tratar na minha vida. Só que a gente não quer deixar Deus tratar essa área. E aí, irmãos, fica difícil. Tudo, né? Fica aquela crítica, aquela revolta. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus moldar a sua vida. Romanos capítulo de número 12 diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. Não entre na forma do mundo. Existem, infelizmente, muitos cristãos que estão entrando na forma do mundo. Existem muitas pessoas que vieram do mundo, mas ainda não entraram na forma de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Esse é o nosso propósito, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías, Deus arrancou ele do mundo. Deus arrancou ele do mundo. Mas ele ainda não estava se enxergando, não. Até, irmãos, que ele bate de frente com o Senhor. Até que ele entra no altar. Até que ele vem para o templo. E aí ele tem visão de Deus. E quando ele vê Deus, ele diz assim, ai de mim. Você olha o texto de Isaías, os 5 primeiros capítulos, é Isaías falando, ai daquele, ai de você, ai daquele outro. Mas quando ele tem um encontro com Deus verdadeiro, ele diz assim, ai de mim, que vou perecendo. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos... E não foi uma visão qualquer não, irmão. Oh, aleluia. Ele viu os serafins diante do trono. Aleluia. Rodando o trono. E eles diziam, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Levante a sua mão para adorar esse Deus maravilhoso. Ele teve que se enxergar para entender a vocação real dele. Existem pessoas que entram na igreja, mas ainda não se enxergaram o que Deus tem para a sua vida. Porque Deus está querendo ainda moldá-lo para o centro da sua vontade. Então Deus te tira do mundo. Nós somos chamados para fora para entendermos e vermos o mundo de uma maneira melhor. Geralmente quem está mais do lado de fora enxerga melhor quem está dentro, não é verdade? Para nos enxergarmos também, porque quando a gente bate de frente, novamente falando, com o Senhor, a gente começa a se ver. Né? A Bíblia diz que Adão, quando ele desobedeceu e que ele vê o Senhor, né? Quando o Senhor vem caminhando no jardim, ele faz o quê? Se esconde. Porque ele começou a se enxergar. Ele se viu. Ele viu que estava em pecado. Que é assim que acontece com a gente. E tem momentos na nossa vida que a gente fala assim, eu fui assim. Quem olha as fotos lá do passado, já parou para olhar tua foto lá atrás?
Meu Deus, eu participei disso, eu usei essa roupa, eu andava dessa maneira. Não é assim, irmãos? Era você mesmo, mas você teve um encontro com o Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Você chegou, você não percebe, você não percebe espiritualmente. A gente chega todo torto, toda torta na igreja. Aí Deus vai nos desentortando. E às vezes há necessidade de quebrar o vaso. A necessidade de quebrar o vaso, de refazer este vaso. Porque Deus não remenda vaso. Deus não bota esparadrapo, Deus não bota fita adesiva, Deus não bota nada disso em vaso. Ele faz um vaso novo. Se for necessário, ele amassa, bota no fogo de novo, derrete, pisa e faz todo aquele processo da olaria para você ser a bênção que ele quer que você seja. Não resista o chamado de Deus para a sua vida. Não resista à obra que Deus tem para a sua vida. Se prontifique, diga para Deus. Porque Isaías, irmãos, olha só que mistério aqui grande. Isaías, quando ele olha que ele é profeta, hein? Isaías, quando ele vê Deus e se enxerga, ele diz, ai de mim. Aí o Senhor, ele ouve uma voz lá no céu que diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele diz assim, eis-me aqui. Até aquele momento ele não tinha dito isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus. É quando você começa a se enxergar. Paulo, ele vai dizer assim, miserável homem que eu sou. Mas não é nessa condição que a gente chega mesmo? Quando os nossos olhos se abrem e a gente passa a se enxergar. A gente diz, rapaz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? É assim, irmãos, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, o que seria de nós? Oh, aleluia. O que seria das nossas vidas se não fosse a graça do Senhor sobre cada um de nós? Mas aí, né, nós também passamos em terceiro lugar a enxergarmos melhor as necessidades do perdido. Nós enxergamos o mundo, que o mundo está no maligno, que o mundo está perdido, né? Que o mundo, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Ok, é essa visão que vocês têm. Quando você entra na presença de Deus, e aí você começa a se enxergar. E quando você se enxerga, você vê a necessidade de compartilhar esse evangelho com o outro. São essas três fases que acontecem na nossa vida da igreja que é chamada para fora. Da eclésia. Cada um de nós que estamos aqui. A questão, irmãos, é que quando nós saímos lá de fora do mundo e viemos para esse ambiente de graça aqui, pastor Zé Carlos, não dá vontade de sair mais. A gente está nesse ambiente de graça, nós estamos nesse ambiente de glória, nós estamos nesse ambiente de louvor. Quem quer deixar isso aqui? Nós somos atraídos a este lugar. E quando fala que tem que sair daqui, não. Eu quero estar aqui. É como se aquele momento dos discípulos do Monte da Transfiguração, Pedro está dizendo, vamos fazer tenda aqui, vamos ficar aqui. Aí Jesus está dizendo, não, a obra que eu tenho para vocês é lá fora. Aqui é o intervalo deste momento. Aqui é só uma passagem. Aqui é só um momento. Aqui é o momento de você ser abençoado, é o momento de receber a graça, o perdão, é o momento do treinamento de Deus, da transformação de Deus, do trabalhar de Deus. Mas a obra que Deus tem e quer que os nossos olhos se dirijam é para lá fora.
que a igreja vá até em busca dos pecadores. É isso que Billy Graham diz. Atos capítulo número 4 vai dizer assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. A igreja foi para a rua, irmãos, tão impactada pelo poder do Espírito Santo, que logo na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Logo em seguida, 5.000 almas se converteram ao Senhor. Deus quer te usar com poder e grande glória. Você pode dizer isso aí para esse irmão que está do seu lado? Deus quer te usar, meu irmão. Deus está contando com você. Aleluia. Este ambiente aqui é maravilhoso. Este ambiente aqui de graça é muito bom. Mas tem um bairro, tem uma vila, tem um lugar onde você mora que precisa ouvir o teu testemunho. Que precisa ouvir uma palavra que sai da sua boca. E como foi falado aqui, pastor, mas eu sou meio tímido, eu tenho vergonha. Então pregue com a sua vida, pregue com o seu testemunho, pregue com a sua forma de ser, pregue com os louvores que você ouve, né, na sua casa, pregue com a comunhão que você estabelece dentro da sua família, mas não deixe de pregar a palavra de Deus, porque nós fomos chamados para isso. Aleluia, oh aleluia. Arrebatai almas do inferno. A palavra do Senhor diz que o que ganha almas sábio é e encobre uma multidão de pecados. Imaginou que maravilha, irmão? Ganhar uma alma, bônus, e cobrir uma multidão de pecado. Ganhou 2 almas, multidões de pecados. Imagine quem ganha muitas almas, né, irmãos? Esse é o desafio. Nossa. Né? Ver Deus alcançando, porque um dia eu fui alcançado. Um dia você foi alcançado. E seria muito arrogante da nossa parte achar que o evangelho de Jesus é só para nós. É verdade, irmãos? Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Todos têm o direito de abraçar o reino de Deus na sua vida. E nós precisamos fazer isso. Porque Deus está contando conosco. Na parábola do filho pródigo, eu vou terminar aqui. Na parábola do filho pródigo, escute. 2 pessoas ali estavam perdidas. O que foi embora, né? O filho que foi embora e o filho que ficou em casa. A palavra pródigo é uma palavra que não vem do sair, né, do caminhar. A palavra pródigo vem da palavra esbanjador, né, que gasta, né, vem desse sentido desta palavra. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o filho, né, daquele pai que foi embora, esse era o maior errado de tudo. É verdade? Porque deixou seu pai, pegou a sua herança, foi embora e gastou. Olha, ó, pródigo por isso, né? Gastou tudo dissolutamente. Mas chegou o momento que ele cai em si. Chegou o momento que a Bíblia diz que ele, nem diz assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai. Vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou nem mais digno de ser chamado seu filho, mas faça-me como um dos teus empregados. Voltou humilde, né? Ele voltou humilde, ele está entendendo que ele gastou tudo da sua herança, e o que cabe a ele agora é conseguir um emprego na fazenda do seu pai como um empregado. Mas o pai é tão gracioso que quando o filho volta, ele traz o filho de novo para o ambiente dele, para a presença dele, e honra aquele filho, né? E assim Deus faz com a gente. Mas o filho que ficou em casa, e vê aquela festa toda que o pai dá, ele fica enciumado, ele fica triste. Por quê? Porque ele não viu isso acontecendo com ele o tempo todo que ele está na fazenda, mesmo tudo sabendo que tudo aquilo ali era dele. E às vezes isso acontece com a gente, irmão, por falta de discernimento. Por falta de discernimento espiritual. Né? Nós não
ficamos felizes, às vezes, em ver alguém retornando e recebendo do Pai tudo aquilo que o Pai havia já destinado para ele. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque nos sentimos enciumados, mas o problema não é o filho, o problema somos nós, que não nos permitimos nos banquetear com aquilo que Deus coloca diante da nossa presença. O errado somos nós, que quando Deus está dizendo assim, tudo isso aqui você não come porque você não quer, você não vive essa alegria porque você não quer, você não tem as experiências comigo porque você não quer, mas o seu filho, seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vamos festejar, porque no reino, irmãos, o que importa é a família estar reunida. No reino de Deus o que importa, né, não é quem é o melhor e quem é o pior. O que importa é estarmos juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Não é quem está no altar, quem está na portaria. O que importa é todos nós estarmos servindo a causa do Mestre. Deus nos chama para fora no dia de hoje. Deus nos chama para fora, irmãos, e nos convoca a enxergarmos o mundo, a enxergarmos os perdidos, a enxergarmos aqueles que estão clamando por alguém que se dispõe a falar de Cristo para ele. Estão em amarras, estão presos, estão perdidos. E muitos vêm à casa do Senhor se arrastando às vezes, porque não teve ninguém para ir lá e estender as mãos e falar, olha, eu vou te ajudar nessa caminhada. Eu vou te ajudar a chegar à presença de Deus. Eu vou te ajudar a você estar diante do Senhor. E quando chega aqui, o Evangelho é poder de Deus. Oh, aleluia! O Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. E hoje o Senhor está aqui, irmãos, conclamando a igreja, conclamando o seu povo para se despertar. Quem sabe existem pessoas que estão aqui entre nós e que já estão enxergando o mundo como é, mas ainda não conseguiram se enxergar completamente. Deus está querendo abrir os seus olhos para você se ver e ver o quanto você precisa se entregar, o quanto você precisa se disponibilizar, o quanto você precisa meter a mão no arado, o quanto você precisa se colocar à disposição do reino. E essa é a segunda etapa. E aí depois existem pessoas aqui que já se enxergaram, já se viram, mas ainda não permitiram Deus tratar, não permitiram Deus moldar. E aí o processo de observar em busca do perdido não vem. É travado. Porque ela não consegue, ou ele não consegue, se deixar ser tratado pelo Evangelho, ser tratado pela palavra. E aí não consegue ver a necessidade do perdido, porque você tem uma grande necessidade. Eu creio que o Senhor quer nos tratar nesta noite. Quer nos fazer um grande exército na sua presença, para pregoar, para anunciar a palavra de Deus a todos aqueles que estão perdidos. Fique de pé na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela minha vida também. Glória a Deus. Enquanto estamos aqui, Deus está contando conosco para o seu evangelho, para a sua obra. Olhar as necessidades dos perdidos, irmãos, se a gente não pode olhar lá fora, nós precisamos olhar aqui dentro onde nós estamos. Os nossos vizinhos, aqueles que estão à nossa volta, as nossas equipes de evangelismo, os nossos trabalhos de evangelismo pessoal nas ruas. Quando sair aquele exército de irmãos entregando um folheto de porta em porta. Deus está contando conosco. Ainda que enfrentemos todos os tipos de desafios e dificuldades, mas que possamos nos esforçar, que nós sejamos despertados nesta noite.
A nossa chamada não é para dentro da igreja. A nossa chamada é para fora. Tudo que nós fazemos, ela precisa ter a visão em almas. Morre Cirulo, me lembrei que ele disse certa vez o seguinte: se nós juntássemos todos os templos evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos, se nós juntarmos todos os templos que existem no mundo, um do lado do outro, e colocássemos as pessoas dentro, tirasse as cadeiras, os bancos para caber mais pessoas, né? Tirasse as cadeiras e colocasse as pessoas que estão no mundo dentro da igreja em pé para caber, porque sentado, né, te ocupa mais espaço. Em pé, uma do lado da outra, não caberia 10% da população do mundo. Aí ele diz assim: como nós queremos ganhar o mundo dentro da igreja? Nós precisamos sair. Nós precisamos sair. Por isso que hoje existem megas templos. Por isso que a Assembleia de Deus, ela abre muitas congregações. Exatamente por isso. Porque quanto tem almas, as congregações vão abrindo, vão abrindo, vão abrindo, vão abrindo, vão abrindo. Aí vai abrindo. Até você vai abrir uma igreja aqui do lado aqui. Não tem problema, precisa abrir. Porque as almas estão lá fora. Use todos os utensílios que você tem, os artifícios que você tem para anunciar o reino de Deus. Seja um professor, mas ganhe almas. Seja um cantor, mas ganhe almas. Seja um pregador, mas ganhe almas. Esse é o desejo de Deus. Eu não sei se há entre nós alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus. Quem sabe você está aqui e está afastada do caminho do Senhor. Ou está afastado, ou ainda não entregou a sua vida para Jesus. E gostaria de entregar hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quero ver esse poder transformador de Deus na minha vida. Eu quero encontrar-me com Deus e deixar Ele mudar a minha vida, a minha história. Se tem alguém, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Não deixa para amanhã não. Tem aqui um senhor que está aqui à frente. Você pode aplaudir ao Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Deus dizer: se o senhor puder vir aqui para a gente orar pelo Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguém? Oh, glória a Deus. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Aonde está você? Qual é o seu nome? Nosso irmão Valdeci. Tem mais alguém que gostaria de dizer assim: eu quero Cristo na minha vida? Aleluia. Quem sabe Deus marcou esse encontro hoje para o irmão Valdeci, dizendo: Valdeci, eu te chamei para fora do mundo, mas depois eu vou te chamar para fora da igreja. Aleluia. E no culto de missões, Valdeci entrega a sua vida para Cristo. Ô irmão, não é toda igreja que tem culto de missões, não. É só ter congresso de missões, mas o meio ano todo sem falar de missões, né? Mas aqui o Senhor, todo mês Ele nos confronta. Todo mês a gente Deus nos sacode um pouco. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Estenda a sua mão então para cá. Vamos orar. Vire aqui para o altar, irmão. Vira para cá, para o altar. Isso. Vamos orar pelo nosso irmão Valdeci, para que ele seja abençoado, que a vida dele seja transformada, e não somente ele, mas a sua família, a sua história. Quem sabe o Valdeci chegou aqui hoje assim, ó, espiritualmente falando, todo torto. É isso, Valdeci? Ó. Mas hoje o Senhor está endireitando. Oh, aleluia. Porque aquela mulher encurvada, 18 anos, ela ia na igreja, mas quando Jesus olhou para ela, falou assim: fica direitada agora. Fica direita. Oh, aleluia. E hoje Deus está te endireitando. Vamos orar. Pai querido, aqui está o teu filho diante de ti.
E nós rogamos a tua bênção sobre a vida do Valdeci, Senhor. Não precisou ninguém estar ali forçando, não. Ele entendeu que precisa do Senhor Jesus na vida dele, para direcionar a vida dele, para abençoar a vida dele. E eu te peço, Pai, escreva o nome do Valdeci no livro da vida. Cobre ele com o teu sangue. Derrama seu óleo sobre a sua cabeça. Faça dele um instrumento, um obreiro na tua casa, para a glória do teu nome, Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Valdeci. Aleluia.